Bom, nesta pregação aqui, eu irei falar a respeito desta passagem aqui, ó. Atos, capítulo 13, versículo 6, versículo 10 e versículo 11. Pois essa passagem tem um significado e uma revelação profunda com relação ao engano deste mundo. Mas antes, deixa eu reforçar isso aqui. Quando você vai criar ou construir algo, você não vai colocar, escriturar no seu nome aquilo que você está criando ou construindo? Pois é, entenda isso. O Criador, ele fez exatamente isso na criação. Ele fundamentou, ele otorgou o seu nome na criação e ainda estabeleceu como lei. E deixou como herdeiro e representante da sua lei o soberano da criação, o primeiro a ser criado, que herda o nome do Criador, que é a sua lei. Ele é o herdeiro e representante da lei do Criador. Então, ele escriturou tudo, ele otorgou o seu nome na criação. Para que você tenha um entendimento, ou busque o entendimento. Agora vamos aqui para essa passagem. Atos capítulo 6, capítulo 13, versículo 6, 10 e 11. Aqui quando o apóstolo Shaul, que você conheceu como Paulo, o nome dele é Shaul, depois de atravessar toda a ilha até Pafos, encontraram um certo homem que se dizia judeu. O nome do povo do Criador não é judeu, é Yaldim. Talvez ele se dissesse que era Yaldim. Ele era chamado olha o nome dele, de Bar Jesus. Olha o nome do sujeito. Que praticava feitiçaria e era falso profeta. Eu vou continuar lendo, vamos para o versículo 10. Aqui é onde o apóstolo Shaul vai confrontá-lo. Tu estás cheio de toda mentira e malignidade, filho do diabo, inimigo de tudo o que é correto. Você passa a noite inventando esquemas para enganar o povo. Quando cessarás de perverter o verdadeiro caminho do Criador, ou o verdadeiro ensinamento do Criador, que leva ao Criador? O apóstolo está falando. Daí, no versículo 11, ele vai dizer: saiba agora que a mão do Criador está contra você, e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante um bom tempo. Presta atenção nisso aqui, ó. Vamos lá. O nome do sujeito, Bar Jesus. Esse Bar remete a Baal. Baal significa Senhor. Você não chama Senhor Jesus? Então tá aqui, ó. Nome remetente aos Baalins, nome pagão, nome de blasfêmia que afronta a lei do Criador, que é o seu nome. Esse Bar Jesus, ele era feiticeiro e falso profeta. Enganava. Enganou nações do mundo inteiro. O mundo foi enganado no nome desse falso profeta aqui, ó. Eu fui enganado, você foi enganado, nações do mundo inteiro foram enganadas. E nações do mundo inteiro estão debaixo do engano desse falso profeta, desse feiticeiro aqui, a astúcia de Satanás, que viria através que esse engano já vem desde o início. Mas esse aqui, ó, viria através do império da iniquidade, que é Roma. Olha o que o apóstolo vai falar aqui no versículo 10. Deixa eu falar uma coisa que eu já falei nos vídeos anteriores. Desde o princípio sempre foi a mesma mensagem para o profeta, a mesma mensagem para os apóstolos e a mesma mensagem agora. Sempre foi a mesma mensagem, o mesmo caminho e a mesma lei, que é o nome do Criador. Nunca que o apóstolo iria pregar o nome de Jesus. Porque esse nome não tem vínculo com o nome do Criador, que é a sua lei. E o verdadeiro Machia, ele herda o nome do Criador, que é o nome do Criador é a sua lei. E o nome do Criador é a sua lei. Por isso que ele é herdeiro e representante da lei do Criador. Nunca que ele ia pregar isso aqui. Pelo contrário, isso aqui tem uma revelação profunda que agora está sendo passada. Olha o que ele vai falar aqui no versículo 10. Tu estás cheio de toda mentira e malignidade, filho do diabo, inimigo de tudo o que é correto. Você passa as noites inventando esquemas para enganar o povo. O sistema da Babilônia dentro da sinagoga. Em cima do nome do falso profeta, do Bar Jesus, do Senhor Jesus. Enganando o povo. Você está dentro do sistema da Babilônia, meu irmão. Sistema da sinagoga de Satanás, que adentrou em nações do mundo inteiro e enganou nações do mundo inteiro. Aí o apóstolo vai falar aqui, ó.
Quando cessarás de perverter o verdadeiro caminho do Criador, a verdadeira mensagem que leva ao Criador, que mostra a verdade e leva ao Criador. Quando cessarás? Pergunta que ele está fazendo. Ele vai dizer, saiba agora que a mão do Criador está contra você e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante um bom tempo. Esse engano, ele ia durar um bom tempo. E quando fala aqui, quando ele está falando que ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante um bom tempo, não é que essa cegueira dos olhos, não, de forma literária, não. É a cegueira espiritual, que você não vai enxergar a verdade, o caminho da verdade. Quando cessarás de perverter perverter o verdadeiro caminho do Criador? Quando cessarás de corromper? Que ele corrompe o caminho do Criador. Ele é o falso profeta. Não tem nada de verdade nele. Por isso que a mensagem agora no tempo do fim, ela está sendo mostrada em cima do fundamento, que é a lei do Criador, e através do herdeiro e representante da lei, Yahshua Mashiach. É ele que está desmascarando tudo, ó, desmascarando o falso profeta, que se passou como verdade. Por isso que no livro do profeta Daniel, no capítulo, se eu não me engano, capítulo 8, versículo 12, lá vai falar que ao invés do sacrifício consagrado foi apresentado uma oferta nojenta, que foi trocado. Colocaram uma oferta nojenta, o Bar Jesus, no lugar do sacrifício consagrado, no lugar do cordeiro. Está aqui, ó, o falso profeta sendo desmascarado. No livro de Matitiel vai até falar, dá o mesmo testemunho que o profeta Daniel fala, que colocaram no lugar da verdade a abominação da desolação. Olha ele aqui, ó, o falso profeta. Você está sendo guiado pelo falso profeta. Só que enganou nações do mundo inteiro. Porque como está escrito, a Babilônia iria, com seu vinho, iria corromper nações do mundo inteiro, iria embriagar nações do mundo inteiro, enganar. É aqui, ó, o Bar Jesus, o falso profeta. Está entendendo? Como diz aqui embaixo, você ficará cego durante um bom tempo. Quem está seguindo isso aqui está cego, não vai enxergar a verdade nunca, o Bar Jesus, porque ele é feiticeiro e falso profeta. A astúcia de Satanás, os seres caídos. Como disse, você acha que essa potestade ela não tem as suas artimanhas para enganar? Enganou nações do mundo inteiro aqui, ó, com o falso profeta, com o Bar Jesus, o Senhor Jesus. Nome de blasfêmia, nome remetente aos Baalins, nome pagão, que não tem nada a ver com a verdade, não tem nada a ver com aquele que é herdeiro e representante da lei do Criador, isto é, do seu nome, aquele que está contido o nome do Criador, Yahshua Mashiach.